Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, se é a tua primeira vez aqui no Cardume, me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque o que é que vai acontecer? Toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, ele fica mais forte, e eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você, tá? E assim, hoje tu tá chegando aqui num dia especial, porque é um dia de resolução de questão, é um dia de revisão, e não é qualquer revisão não, viu? Hoje é dia de bioquímica, é dia de ácido nucleico. Vê o que é que essa questão tá dizendo aí, se liga, tá? Em 2004, comemorou-se 50 anos da publicação do trabalho de Francis Crick e James Watson, que estabeleceu o modelo da estrutura da molécula de ácido desoxirribonucleico, o famoso DNA. Entre as afirmativas a seguir, assinale a alternativa correta. Vamos analisar as alternativas, tá? Letra A. Uma cadeia simples de DNA é constituída de nucleotídeos compostos por uma desoxirribose ligada a um fosfato e um aminoácido. Vamos com calma. Pessoas, é o seguinte, veja. Primeiro que o DNA, ele é um tipo de ácido nucleico. Lembrem que todo ácido nucleico é classificado como polímero. E se ele é um polímero, bioquimicamente falando, ele é uma molécula macro, é uma molécula grande. E se é um polímero, vai ser formado pela união de várias moléculas pequenas, que são chamadas de monômeros. Os monômeros que vão ser unidos para formar um ácido nucleico são denominados de nucleotídeos. E o nome das ligações que vão ser feitas entre os nucleotídeos são as ligações fosfodiéster. Beleza? São as ligações fosfodiéster. Mas aí o que é que eu preciso que vocês fiquem muito ligados? Lembrem que em cada nucleotídeo você vai encontrar uma base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, timina, guanina, citosina. Um fosfato, E, e um carboidrato, uma pentose, uma desoxirribose. Então, em momento nenhum, você vai ter aminoácido na composição do DNA, na composição dos nucleotídeos. Não tem aminoácido, tá? E outra coisa, o DNA não é uma cadeia simples, porque o DNA não é uma fita única, é uma dupla fita, é uma cadeia dupla, tá? Cuidado com isso, tá? Não pode ser letra A. Letra B, a polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência de uma fita molde. Calma. Se você vai formar uma fitinha do DNA, se você vai formar uma das duas fitas do DNA, você está fazendo uma polimerização. Por que polimerização? Porque cada fita do DNA é formada pela união de vários nucleotídeos. E se os nucleotídeos são monômeros e você vai unir vários, você vai formar um polímero. Então o nome da formação do DNA é polimerização. Beleza? Polimerização, formação de polímero. Mas aí o que é que acontece? O processo de formação de DNA é denominado de replicação de DNA, ou duplicação de DNA, ou síntese de DNA. Mas aí o que é que vocês não podem esquecer? A duplicação de DNA é um processo semiconservativo. Por que um processo semiconservativo? Porque ele acontece quando uma molécula de DNA denominada mãe vai dar origem a duas novas moléculas denominadas de filhas. Mas aí o que é que acontece? Como a molécula mãe tem duas fitas, cada fita da mãe vai ser molde para que você consiga formar uma nova fita em cada fita da mãe, formando duas novas moléculas. Então, você diz que o processo é semiconservativo porque cada molécula filha vai conservar uma fita da molécula mãe, que vai ser exatamente o molde. Então, ela não independe, ela depende. Por isso que não pode ser gabarito letra B. Beleza? Aí vem a letra C. Os nucleotídeos são polimerizados por meio de ligações fosfodiéster entre o fosfato e a base nitrogenada. Olhe, calma. Os nucleotídeos, eles são polimerizados, ou seja, eles são unidos para formar um polímero. O nome da ligação é a ligação fosfodiéster, massa. Mas a ligação fosfodiéster não é entre o fosfato
e a base nitrogenada? É entre o fosfato e a pentose. É entre o fosfato de um nucleotídeo e a desoxirribose, que é a pentose de outro nucleotídeo. Então a ligação fosfodiéster é fosfato-açúcar, fosfato-pentose, fosfato-desoxirribose quando é DNA. Então não pode ser letra C. Vocês estão vendo que está no detalhe essa questão, né? Tem que ficar ligado. Letra D. Duas cadeias simples de DNA formam uma dupla hélice. Perfeito. Duas fitas de DNA, duas cadeias simples formam uma dupla hélice. Massa. Por meio da formação de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Perfeito. Lembrem que o DNA tem um formato helicoidal. Esse formato helicoidal, que é um formato que a gente também chama de dupla hélice, porque são duas fitas, duas fitas totalmente independentes. Quando a gente diz que são duas fitas independentes, é porque uma não depende da outra, ou seja, uma é formada diferente da outra, mas claro, uma vai ter uma sequência de nucleotídeos complementar da outra, mas a formação delas são independentes, tá? Aí o que é que vai acontecer? Essas duas fitas, elas vão ser entrelaçadas num formato de hélice. Para quem não lembra de um formato de hélice, parece um fio de telefone ou parece o espiral do teu caderno. Aí você vai ter duas fitas entrelaçadas. E para essas fitas terem esse formato helicoidal, você vai ter pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas de uma fita e outra. E deixa eu te contar um segredo. Toda vez que tiver ponte de hidrogênio numa estrutura, pode ter certeza que essa estrutura é helicoidal. Toda vez que tiver ponte de hidrogênio em uma estrutura, pode ter certeza que você vai ter ponte de hidrogênio, que você vai ter um formato helicoidal. Se tem ponte de hidrogênio, tem formato helicoidal, tá? Não pode esquecer disso. E outra coisa, as duas fitas do DNA, por mais que elas sejam entrelaçadas e são independentes, lembrem que elas são antiparalelas, porque elas crescem em direções opostas. Elas são formadas em direções opostas, beleza? Então, o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Mas vamos ver o erro da letra E. As duas cadeias de uma dupla hélice possuem a mesma orientação e suas sequências de base são complementares. Eu acabei de dizer isso. Tem a mesma orientação? Não. Elas são antiparalelas. Se elas são antiparalelas, elas crescem em direções opostas. Uma cresce de cima para baixo e a outra cresce de baixo para cima. Tá? Lembrando que sempre o sentido de crescimento é 5 linhas, 3 linhas. 5 linhas, 3 linhas. Beleza? Então o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Ótima questão que dá pra gente lembrar todas as características do DNA. Beleza? Ei, menino. Menina, gostaram? Não esquece não, tá? Se inscreve aqui no Cardume porque eu quero ver vocês aqui nas nossas próximas aulas. Beijo no coração, viu? Valeu!